Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, né? Mais um dia na presença do Senhor. Vamos dar continuidade aqui, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e já começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo final de semana que o Senhor está preparando para nós, cheio, Pai, da Tua presença, de comunhão em família, de tempo de celebração no Senhor, de tempo de unidade com o Senhor e com a nossa família. Muito obrigada, Jesus, por esse dia tão maravilhoso, por esse final de semana que está se iniciando, esse sábado bendito do Senhor, Pai. Muito obrigada, Jesus. Nos dá um dia cheio da Tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Então, hoje sábado, semana 20, dia 6, dia 13 de maio, né? Nós vamos ler alguns salmos. Salmos 65, 66, 67, 69 e 70. Então, nós vamos aí na sequência dos 60, né? 65 é o primeiro. Salmo 65 diz assim: Ó Deus, aqui em Sião o louvor é apropriado ao Senhor. Nós cumpriremos as nossas promessas. Todos os homens virão ao Senhor, porque o Senhor responde às orações. Mesmo que os nossos pecados de injustiça e desobediência sejam muitos, o Senhor nos perdoa. Ah, como são felizes as pessoas que o Senhor escolhe para se aproximarem e viverem na sua presença. Viver na sua casa nos deixa muito alegres por causa da sua bondade. Com grandes feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, o Senhor nos responde. Mostra a sua justiça, livrando-nos dos inimigos. O Senhor é a única esperança de todos, em toda a terra, e também sobre os mares e oceanos mais distantes. O Senhor formou e firmou os montes com a sua força, mostrando seu grande poder. O Senhor acalma a fúria dos mares, o barulho forte das ondas e o tumulto das nações. Nas terras mais distantes, as suas maravilhas causam admiração aos habitantes. Do nascer ao pôr do sol, o Senhor desperta hinos de alegria. O Senhor manda a chuva para regar a terra. Assim o solo fica rico e produz muito. Os rios de Deus nunca secam e a terra produz ricas colheitas de cereais. A chuva rega as plantações, amolece a terra, dissolve os torrões e faz as sementes brotarem por toda parte. O Senhor mostra toda a sua bondade, dando ótimas colheitas. Por onde ele passa, há fartura. Os pastos do deserto ficam verdes e os montes se cobrem de flores coloridas. Os campos ficam cheios de rebanhos, os vales fazem brotar as espigas de trigo e cevada, e toda a terra vibra e canta de alegria. 66, vamos continuar? Gritem louvores a Deus, povos de toda a terra. Anunciem com salmos o seu glorioso nome. Venham todos cantar louvores a Ele. Digam a Deus, como despertam admiração as suas obras. Por causa do seu grande poder, seus inimigos se rendem e lhe obedecem. Toda a terra o adora, cantando salmos e hinos para louvar o seu nome. Venham todos, venham ver os grandes feitos de Deus. Vejam as obras impressionantes que ele fez em favor do seu povo. Abriu um caminho seco pelo meio do mar, e o povo atravessou o rio Jordão, sem querer molhar os pés. Que dia o Senhor fez para o nosso povo. Ele reina para sempre sobre toda a terra com seu grande poder. Cuidado, rebeldes, para não se revoltarem, porque Deus vigia de perto as nações. Povos do mundo, louvem o nosso Deus, cantando louvores em alto e bom som. É Ele quem protege nossa vida e não nos deixa tropeçar. O Senhor, nosso Deus, nos submeteu à prova e nos colocou no fogo para nos purificar, como se faz com a prata. O Senhor nos prendeu numa armadilha e colocou fardos pesados sobre nossas costas. Deixou que o exército inimigo cavalgasse sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas depois de tudo isso nos deu um lugar de fartura. Agora eu quero trazer ao seu templo os meus sacrifícios queimados, para cumprir as minhas promessas que fiz com o Senhor.
as promessas que meus lábios fizeram e a minha boca falou quando estava passando por dificuldades. Aqui estão os meus sacrifícios, carneiros, novilhos e cabritos sem defeito. A fumaça do sacrifício subirá até o Senhor. Venham, ouçam todos vocês que amam e obedecem ao Senhor. Vou contar a vocês tudo o que ele fez por mim. A ele clamei pedindo ajuda e com a língua o louvei. Se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Mas Deus me ouviu. Ele atendeu a oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, porque ele não rejeitou a minha oração e não deixou de me dar seu amor constante e fiel. O salmista, que no caso aqui é Davi, né? Ele realmente está engrandecendo, agradecendo ao Senhor por tanto benefício, né? Por todos os benefícios, por toda a salvação, por ele ter ouvido a sua oração quando ele estava em dificuldade, mesmo estando muitas vezes em pecado, mesmo muitas vezes estando em desobediência, em injustiça. O Senhor nos ouve quando nós realmente o clamamos de todo o nosso coração, mesmo quando nós estamos em uma situação totalmente adversa aos princípios de Deus. Deus conhece o nosso coração, quando nós estamos arrependidos, quando nós estamos realmente quebrantados, quando nós realmente desejamos Ele, quando nós queremos Ele, quando nós queremos a presença dEle e não aquilo que Ele tem para nos dar. 67, é a sequência aí, né? Que Deus nos salve com a sua graça e nos abençoe. Que a luz do seu rosto brilhe sobre nós. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Que os povos o louvem, ó Deus. Que todos os povos o louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julga os povos com justiça e guia a vida das nações. Que os povos o louvem, ó Deus. Que todos os povos o louvem. A terra produziu grandes colheitas, porque Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Que Deus nos abençoe e todos os povos mais distantes da terra temam o Senhor. Temer, né? Louvar, engrandecer, conhecer quem é o Senhor. Que Deus nos salve com a sua graça e nos abençoe. Como Deus nos salva com a sua poderosa graça todos os dias, né? Somos salvos. 69, gente. Salmo 69. E a gente vai ler o 69 e o 70. Salve-me, ó Deus, as águas subiram até o meu pescoço. Meus pés afundam cada vez mais na lama. Não consigo me firmar em pé. Entrei em rios profundos e as correntezas me arrastam. Já estou cansado de gritar pedindo socorro. Minha garganta está seca. Meus olhos já estão fracos de tanto chorar, esperando pelo meu Deus. Muita gente me odeia sem qualquer motivo. Tenho mais inimigos do que os fios da minha cabeça. Muitos contam mentiras a meu respeito. Eles são fortes e querem me destruir. Obrigam-me a pagar por crimes que não cometi. Ó Deus, o Senhor conhece muito bem as minhas culpas. Sabe que fui insensato. Ó Senhor, Senhor dos exércitos, não permita que outras pessoas que confiam no Senhor percam a esperança e a fé por minha causa. Não deixe que elas sejam envergonhadas, ó Deus de Israel, pois venho passando por todos esses sofrimentos, suportando zombaria e vergonha por amor ao Senhor. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um desconhecido para os filhos da minha mãe. O grande zelo que tenho pela sua casa me consome. Por isso os insultos daqueles que o insultam caíram sobre mim, com ofensas e mentiras. Enquanto eu jejuo e choro diante do Senhor, eles zombam e riem de mim. Quando me vesti de pano grosso de saco, mostrando a tristeza e humilhação, todos começaram a rir e zombar de mim. Nas rodinhas de amigos nas praças, sou o assunto do dia. Até os bêbados fazem cantigas zombando de mim. Mas, apesar de tudo isso, continuarei orando ao Senhor. Eu sei que a hora feliz da sua resposta se aproxima. Ó Deus, responda a minha oração, pelo seu grande amor e pela sua fidelidade como Salvador. Tire-me desse atoleiro, não me deixe afundar na lama. Salva-me dos meus inimigos e das águas profundas. Não permita que as correntezas me arrastem, não me deixe afundar.
Não permita que se feche a boca do poço onde fui jogado. Ó Senhor, responda-me pela bondade do seu amor, por sua grande compaixão. Olhe para os meus problemas e ajude-me. Não esconda do seu servo a sua face. Veja como estou cercado de problemas. Responda-me depressa. Ó Senhor, chegue bem perto de mim e resgate-me. Salve a minha vida dos meus inimigos. O Senhor sabe como eles me ofendem, como passo humilhação e vergonha. O Senhor conhece todos os meus inimigos. O desprezo deles cortou o meu coração e estou desesperado. Esperei que algum deles tivesse pena de mim, mas foi em vão. Ninguém veio me consolar. Quando eu estava com fome, eles me deram veneno para comer. Quando eu estava com muita sede, eles me deram vinagre. Que a mesa deles se transforme em laço, a sua tranquilidade acabará em sofrimento. A luz de seus olhos se transforme em trevas, para que não vejam. Faça com que percam completamente as forças. Lance sobre eles a sua ira. Queime essa gente com o fogo do seu furor. Faça com que as suas casas fiquem abandonadas e desertas. Eles procuram destruir as pessoas que o Senhor castiga e aumentar os sofrimentos de quem é ferido pelo Senhor. Ajunte um a um os pecados deles e não lhes dê a sua justiça. Risque essas pessoas do livro da vida. Não deixe que elas permaneçam para sempre ao lado dos justos. Senhor, veja como estou desesperado e triste. Ó Deus, levante-me e coloque-me no lugar seguro. Então cantarei louvores a Deus e proclamarei sua grandeza com cânticos de gratidão. Isso agrada o Senhor mais do que sacrifícios de bois ou touros com seus chifres e cascos. Os fracos e humildes verão isto e ficarão muito alegres. Quem procura viver junto ao Senhor tem sempre uma esperança nova no coração. Ó Senhor, sempre responde a quem precisa dele e nunca despreza quem está dominado pela dor. Deem glória a Deus, céus e terra. Louvem a Deus, mares e tudo o que vive neles, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Lá os israelitas viverão em paz e serão donos de sua terra para sempre. As famílias dos servos de Deus ganharão as cidades de Judá como herança. Nela viverão os que amam o seu nome. Salmo 69, gente, eu comparo como o grande lamento do próprio Cristo, do próprio Senhor. Porque Davi está tão inspirado pelo Espírito de Deus que ele está falando sobre o martírio, sobre a crucificação de Cristo, sobre a grande humilhação do Calvário, né? Ele está passando, sim, Davi está passando por uma situação difícil quando ele faz esse salmo. Mas ele está totalmente inspirado pelo próprio Deus, né, através do Espírito Santo, e escreve o próprio Calvário de Jesus aqui nesse salmo. Meditem, ouçam, né? O Senhor falando aqui, ele vai falando sobre estar debaixo de muita humilhação, debaixo de águas que têm submergido ele. Parece que ele está numa lama, parece que ele não sai daquele lugar. Só o Senhor para resgatá-lo, só o Senhor para trazer juízo, né, sobre os seus inimigos. E Jesus está dizendo que no dia do juízo final, o Senhor vai realmente colocar todos os seus inimigos no lugar em que eles merecem, né? Eu costumo dizer que a gente lendo um salmo como esse dá a impressão de que tanto Davi quanto o próprio Cristo, se é essa inspiração que Deus está dando aqui, está pedindo juízo no mesmo momento, né? Não, mas o juízo que Jesus está pedindo ali, através desse salmo, é o juízo da ira de Deus no final dos tempos, né? Porque a paciência de Deus, né, a longanimidade de Deus está realmente chegando no seu excesso. Não há mais lugar para a bondade, para a misericórdia, porque o mundo jaz no maligno, né? Os inimigos de Deus, aqueles que desobedecem a Deus por livre e espontânea vontade, terão a sua recompensa, né? O castigo eterno. Capítulo 70. Ó Deus, venha me livrar. Ó Senhor, venha socorrer-me depressa. Cubra de vergonha os que procuram acabar com a minha vida. Impeça a ação dessa gente. Acabe com a reputação dos meus inimigos.
Sejam castigados por causa da sua maldade todos os que zombam da minha desgraça. Alegrem-se e regozijem-se os que buscam o Senhor. Os homens que amam a sua salvação o louvarão, dizendo: Deus é grande e poderoso. Quanto a mim, sou fraco e estou passando por terríveis necessidades. Por isso, ó Deus, venha socorrer-me depressa. O Senhor é o meu apoio e o meu salvador. Ó Senhor, não demore. O salmista realmente está pedindo por socorro, né? Mas o livro de Salmos é um grande lamento, um grande louvor a Deus por tão grande salvação, né? A gente vai ver isso em todos os salmos, essa contradição de muita necessidade, de muita aflição, de muita perseguição, mas de um intenso louvor, de uma intensa busca a Deus por livramento, por salvação, por redenção, né? Por estar com o Senhor. Então a gente vai ver isso na maioria dos salmos. Por quê? Porque os salmos são a expressão de Davi e de outros salmistas a respeito da grande salvação, do grande livramento de Deus para toda a humanidade. Amém, queridos? Deus abençoe. Nossa leitura do sábado termina aqui, né? Então a gente leu 65, 66, 67, 69 e 70. Tremendo, maravilhoso. Amanhã a gente volta para 2 Samuel e para 1 Crônicas, dando continuidade à ordem cronológica da leitura. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo final de semana. Amanhã é Dia das Mães. Por favor, filhos, amados e queridos, estejam com as suas mães. Deem honra à sua mãe nesse dia, pelo menos nesse dia, né? Vamos dizer assim. A gente deve dar honra às mães todos os dias, como a gente tem aprendido na palavra. Mas amanhã faça essa diferença realmente de estar junto, de fazer esse dia ser um dia em família, de ter esse tempo realmente com ela, de estar com ela. Façam a diferença na casa de vocês. Isso é ser cristão. Isso é ter o cristianismo no dia a dia. E não somente sermos cristãos de nome, né? Mas vamos ser cristãos realmente no nosso dia a dia com a nossa família. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo sábado para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém?